Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem, gente? Não sou acostumada com isso aqui, não. Bom, eu queria cumprimentar a nossa prefeita, Vanusa Valadares, e a todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do presidente Cleuci Rodrigues. E cumprimento a Maísa em nome de todos os funcionários públicos aqui presentes. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração para fazer esse primeiro devocional do ano de 2023, ela gira em torno da palavra disposição. Mas o que vem a ser disposição? Disposição, ela tem alguns significados distintos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, disposição pode ser um local onde você se encontra disponível para qualquer demanda que precisar. Também tem a ver com uma situação de disposição. Por exemplo, se alguém passar por alguma situação, você diz, olha, nesse quesito eu estou disponível para te ajudar. E disposição, por fim, pode ser um estado de espírito, né? Um ânimo, aquele ânimo entusiasmado, humor. Início de ano, é natural a gente renovar a nossa disposição. A gente renova projetos, sonhos, renovamos propósitos. Inclusive, esse ano de 2003 é o início de uma gestão governamental presidencial. E também aqui na nossa Casa de Leis. E a mensagem que eu quero disponibilizar a todos vocês é direcionado para os líderes. Líderes. Talvez você pense, eu não lidero ninguém, não tenho cargo ou função alguma, mas você é líder de si mesmo, você lidera a sua própria vida. Por sermos seres humanos, é natural nós liderarmos as 3 esferas da nossa vida, que é a nossa vida física, emocional e espiritual. E, na verdade, nós temos que nos posicionar com firmeza. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para você ampliar e maximizar um pouco sobre esse significado de disposição. Mas por que, missionária, que você enfatiza tanto em disposição? Porque a disposição que eu e você tivermos diante da função que propomos a exercer é o que vai fazer a diferença na nossa vida, porém um impacto muito maior na vida de quem nós estamos exercendo essa liderança. Que aqui no caso, como é nessa Casa de Leis, eu estarei direcionando aos 13 vereadores. Dependendo da disposição que vocês estiverem, vocês mudarão a vida de em torno de 50 mil pessoas, né? Isso é muito sério. Então, eu quero entrar aqui no texto bíblico. Não vou ler porque o tempo já se passa, mas eu quero te levar em Ezequiel 47. Lá diz o seguinte, o próprio Ezequiel, depois de instruções e orientações dadas por Deus, apareceu um homem para ele e disse assim, agora nós vamos voltar ao templo. Mas ele já tinha recebido instruções, orientações referente a este templo. Por que voltar lá? Sabe o que eu aprendo? Caros vereadores e líderes aqui presentes, existem detalhes na casa de Deus que a gente não presta muita atenção. E quando Deus nos convida a voltar e a analisar cada detalhe, nós temos que voltar. E na oportunidade aqui, era para ele perceber de onde vinha aquela água que descia de uma das portas. A Bíblia diz que aquela água era uma água que jorrava do trono de Deus. E aquela água era a água da vida. Olha só, desde dos primórdios da humanidade, a água ela foi muito necessária, principalmente para a sobrevivência, a agricultura. Na verdade, onde havia rios, ali era primeiramente habitado pelas pessoas. Mas o que eu quero dizer com a disposição?
Olha só, se você quiser anotar o que eu vou dizer, porque isso aqui é muito forte. Olha o que o Senhor falou comigo. De acordo com a disposição que a liderança tem diante daquele que é fonte da água da vida, será a proporção de prosperidade daqueles que são liderados por nós. Aquela realidade, ele não apenas observou de onde estava saindo aquela água, que era do trono de Deus, mas ali aquele homem o convidou para viver processos. Primeiramente a água dava em seu tornozelo, depois a água dava nos joelhos, depois a água dava nos lombos, e por fim chegou o momento onde ele não podia mais passar a pé, seria necessário ele nadar, porque as águas eram profundas, só que ele não passou sozinho. Se você observar lá em média do versículo 6, vai dizer que aquele homem que mediu tantos metros para que ele pudesse passar por aqueles processos, decidiu, eu vou com você, porque agora você já não pode mais andar, você precisa de nadar. E a Bíblia diz que a pessoa, aquele homem, que em algumas versões diz que ele é o guia, foi e retornou. Mas o que me chama mais atenção foi que quando Ezequiel voltou, a Bíblia é muito clara, o guia de Ezequiel disse assim, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu, Ezequiel, voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse, essas águas, elas saem da região oriental. Quando você chegar em casa e observar essa palavra, você vai ver que nesse capítulo, repete-se a palavra oriental em média 6 vezes. Tem um significado nisso aí, mas eu não vou abordar isso agora. E essas águas, elas descem para a região oriental, desce a campina e entra no Mar Morto. Para quem não sabe, o Mar Morto não há vida. Mas escute o que eu estou te dizendo, cujas águas ficarão saudáveis, toda criatura vivente, que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do Mar Morto, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E aqui eu vou parafrasear, junto a ele se acharão agricultores, fazendeiros, aqui em Porangatu, haverá lugar para se estenderem, muitas fazendas, muitas lavouras de soja, segundo cada um a sua produção e a produtividade. Será como um peixe, ou seja, será como a colheita de grandes países e cidades, e uma multidão excessiva. E finalizando, junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. E cada mês produzirá seus frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Mais uma vez, todos os líderes aqui presentes, há sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Você observa que não foi conhecimento humano, não foi sabedoria, não foi estratégia que fez a prosperidade daquele lugar. Mas quando aquele homem que era líder naquela época se propôs a andar e a viver um processo de transformação diante daquelas águas que fluíam do santuário, todo aquele lugar foi próspero. Todo lugar. Então, preste bastante atenção no que eu vou dizer isso aqui para vocês. Debaixo da autoridade de Deus. Um dia, vocês vão lembrar dessa palavra aqui. Porque eu creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que toda autoridade, ela é constituída pelo Senhor. Então, essa palavra aqui é uma palavra de despertamento. Busque uma disposição para que haja prosperidade na vida das pessoas. Não é apenas uma ideia legal. Não, é uma direção, uma prosperidade que vem da casa, que vem do trono de Deus.
não é esforço humano. A gente, eu falo em conhecimento de causa, damos tudo. E aí chega alguém e diz, você não fez nada. Porque o reconhecimento humano, ele é falho, muito falho. Mas quando nós buscamos da parte de Deus uma prosperidade, ela fica leve. E a prosperidade alcança todos por igual. Aqui, se você observar, a agricultura, a economia, a saúde, fauna e flora foram restaurados. Tudo. Não ficou nada sem ser restaurado. Então, líder que está aqui hoje, se disponha a andar no processo aqui das águas que desce do trono, porque você vai ver o que Deus vai fazer em Porangatu. Deus vai fazer algo extraordinário. Quando vocês, vereadores, se dispuser a andar nessa água viva que desce do trono, aliado à boa vontade de vocês, porque eu sei que vocês trabalham muito. Só que não é, mais uma vez eu repito, não é a sua força de vontade apenas, porque não vai fazer grandes mudanças. Mas a partir do momento que nós, eu e vocês, nos dispusermos diante de Deus, fazer uma liderança segundo a Bíblia, do jeito que a Bíblia diz, eu vou te falar, Porangatu, ele vai ser conhecido no mundo todo. Mas é necessário pagar o preço. É necessário querer caminhar. É necessário querer que as águas vai ao tornozelo, mais adiante chega aos joelhos, vai aos lombos e por fim o próprio Deus vai te fazer nadar. Ele vai te trazer e vai te levar e vai te trazer. Não tenha medo. A palavra de hoje é não tenha medo. Mas confie, busque estratégias da parte daquele que é o autor, o criador de todas as coisas. E quer saber? Não existe um Deus mais político do que esse Deus. É só vocês lerem a Bíblia. Daniel foi político na Babilônia. José foi governador no Egito. Política pura. Mas sabe por que houve uma prosperidade, a bênção? Porque eles estavam debaixo de uma graça de Deus muito grande. Deus abençoe vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu quero orar. Porque eu sei dos desafios que vocês enfrentam também. Há momentos que é muito difícil. É muito pesado. E vocês podem contar, eu já oro por vocês. Mas eu vou orar de maneira específica depois que Deus me deu essa palavra. Tá? Que o Senhor abençoe esse ano de 2023. Será um ano abençoado quando a disposição de buscar naquele que é a fonte, aí a coisa vai acontecer. Aí tudo vai mudar. Pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, eu estou aqui neste momento, Pai, transferindo aos corações exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que essa palavra ela possa queimar nos corações e ela possa gerar transformação de vida. Porque a Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia. Senhor, eu abençoo toda a liderança que aqui está. Senhor, eu abençoo essa casa de leis. Pai, o Senhor chamou e escolheu 13 pessoas específicas para legislar em prol de quase 50 mil pessoas deste lugar. Jesus dá disposição para eles buscar na fonte daquele que é a água da vida. Pai, ao buscar, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê coragem para lutar, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa dar sabedoria. Essa, Jesus, é o meu clamor nessa noite. Que o Senhor continue abençoando a vida e a família de cada um. Dá, Senhor, direção e discernimento. Como precisamos de discernimento. Pai, eu oro também para o poder executivo da nossa cidade. Senhor, na oportunidade dessa gestão é uma mulher, e eu sou mulher. Eu sei, Jesus, eu sinto as dores, as demandas, aquilo que nos aflige, aquilo que muitas vezes nos assola. Mas assim, Jesus, como aquela mulher cananeia foi beber lá naquela cisterna, e quando ela chegou, havia Jesus, que era a fonte da água da vida, e ela bebeu daquela água, e ela mudou a história do povo de Samaria. Senhor, eu profetizo isso na vida da Vanusa também. Senhor, que da mesma forma, continue habilitando as mãos dela. Senhor,
resta apenas 2 anos de gestão, que o Senhor possa habilitá-la de uma forma extraordinária, para que esse povo que mora nesse lugar possa prosperar em todas as esferas da sua vida. Pai, eu declaro isso em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, essa nova mesa diretiva dessa Casa de Leis. Continue, Pai, dando graça e sabedoria. E eu te agradeço pelaquela que entregou, Senhor, a direção desse ano também. Pai, a todos os presentes, abençoe. Que eles possam sair daqui, ó Deus, abençoado e com uma disposição que vem do alto para gerir, Senhor, a própria vida, e a partir disso, Pai, fazer gestão de uma liderança de pessoas que podem crescer cada vez mais. Senhor, esse é o meu clamor, essa é a minha oração nesta noite, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.